Olá pessoal, demoramos, mas vamos conseguir gravar a nossa aula de correção de concordância verbal, ok? Bem-vindos à nossa aula, espero que vocês tenham assistido a aula passada também pelo YouTube e resolvido as questões que foram propostas para a aula de hoje, ou seja, nós enviamos PDFs com algumas questões que serão resolvidas para fixar o conteúdo da regra geral de concordância verbal, em que o sujeito, o verbo, aliás, concorda com o sujeito em número e pessoa. A princípio, a minha preocupação é a fixação da regra geral. Nas próximas aulas, nós estaremos trabalhando outras regras de concordância verbal. Um vídeo falando sobre regras de concordância verbal com sujeito simples e outro vídeo falando sobre regras de concordância verbal com sujeito composto e outras sobre os casos especiais de concordância verbal. Vamos lá? Concordância verbal, regra geral, resolução de questões. A proposta era encontrar o sujeito e observar se a concordância do verbo foi feita corretamente. Caso não, reescreva a frase fazendo a correção, ok? Então nós temos várias frases aí, eu coloquei todas as letras do alfabeto, eu acho que eu esqueci uma, pulei uma na verdade, mas isso é irrelevante. Beleza. Primeira frase. Exames com a ressonância magnética permite localizar áreas cerebrais envolvidas em funções elevadas como raciocínio, decisão moral e prazer estético. Tá? Só lembrando que a maioria dessas frases foram retiradas de questões da banca Fundação Carlos Chagas, ok? Então vê só. Exames como a ressonância magnética permite localizar. O que é que permite localizar? Tá? Exames. Então, exames é o sujeito. Então, eu posso dizer que exames permite? Obviamente não. Exames permitem. Ok? Primeira frase, a gente já encontrou um erro. Tá? Então, nós temos também um erro de concordância nominal nessa frase. Exames como a ressonância magnética permitem localizar áreas cerebrais, áreas envolvidas. Acho que está meio feio isso aí. Áreas cerebrais envolvidas, né, em funções elevadas como raciocínio, decisão moral e prazer estético. Ok? Essa é a primeira frase. Eu não vou ser muito demorado por conta do tempo do vídeo. Fica difícil a gente fazer, leigo como eu, fazer a publicação. Letra B. O cérebro foi considerado por séculos a sede da razão. Quem foi considerado a sede da razão? O cérebro foi considerado por século a sede da razão. Beleza. Mas avanços recentes da neurociência abriu o caminho para que se obtenha explicações sobre a criação artística. Quem foi que abriu o caminho? Quando eu pergunto, eu encontro o sujeito. Avanços recentes. Avanços recentes abriu ou abriram? Obviamente, se o sujeito está no plural, o verbo no plural. Avanços recentes da neurociência abriram caminho para que se obtenha explicações. Vai se obter o quê? Explicações. Então, explicações também é o sujeito do verbo obter. Então, para que se obtenham explicações, dois erros de concordância verbal na mesma frase, ok? Letra C. Não é só os estudos, até para falar soa estranho, né? Então, o correto aqui seria, não são só os estudos de música, não é isso? Os estudos de música são. Que oferece, os estudos oferecem ou os estudos oferecem?
oferecem, obviamente, vantagens no desenvolvimento do cérebro, porque importa também o tipo de aprendizado voltado a um determinado instrumento. Essa é a correção da letra C. Letra D. Pesquisas recentes comprovaram que tratamentos realizados com o uso de música mostra surpreendente resultado na recuperação do cérebro em casos de perda de memória. Primeiro, nós temos uma concordância correta, perfeita. Pesquisas recentes comprovam, concordância impecável. Aí vem, que tratamentos realizados com o uso de música mostra, o que é que mostra? Tratamentos. Então, tratamentos mostram. Esse é o erro da letra D, tá? Então, primeiro nós temos uma concordância adequada. Pesquisas recentes comprovam. É interessante que nós observemos aí que há um período composto, tá? Então, muitas pessoas, muitos alunos apressadinhos param no primeiro verbo, ou seja, param no primeiro período, constataram que está correto e já passam para outra alternativa. É interessante que se leia até o fim da assertiva, para que você não cometa esse erro, tá? Letra E. O caminho da evolução da humanidade, apesar das limitações biológicas, passam ainda pelo desenvolvimento cultural que as possibilita. Vê só. Quem é que passa ainda hoje pelo desenvolvimento cultural? É o caminho. Então, o caminho da evolução da humanidade passa, gente. O caminho passa ainda hoje pelo desenvolvimento cultural que as possibilita, tá? Então, nós temos aí vê só, outro erro. Possibilita quem? O desenvolvimento cultural, não é isso? O caminho da evolução da humanidade, apesar das limitações biológicas, passa ainda hoje pelo desenvolvimento cultural. Aí tinha que as possibilita, na verdade é que o possibilita, que possibilita o caminho, na verdade, não é o desenvolvimento. Mas o erro de concordância verbal é o caminho passam, na verdade é o caminho passa. Próximo. O desenvolvimento cultural das nações permitiram o desenvolvimento cultural das nações permitiu descobrir as causas de problemas que afetavam, perfeito, a saúde das pessoas, bem como combater as doenças. Então, no primeiro período, a concordância está errada, que é o desenvolvimento permitiu. No segundo, problemas afetavam. Corretíssimo, ok? Letra G. Com o desenvolvimento da cultura humana, descobriu-se as leis. Descobriu-se o que, gente? As leis. As leis foram descobertas. Nós vamos trabalhar aí dentro de concordância verbal esse sizinho aí funcionando como partícula passivadora e como índice de indeterminação do sujeito, tá? Mas vê só, descobriu-se o que? As leis. As leis está no plural, sujeito no plural, no caso sujeito paciente, nós teremos também verbo no plural. Então descobriram-se as leis da biologia e do ambiente que viviam, permitindo-os evoluir com mais saúde. Ok? Com o desenvolvimento, veja só, que não foi o desenvolvimento que descobriu, foi com o desenvolvimento da cultura humana, as leis foram descobertas, ok? Então não confunda, o desenvolvimento da cultura humana jamais poderia ser sujeito, uma vez que ele se inicia com a preposição, e não existe sujeito preposicionado. Letra H. As descobertas científicas da biologia veio permitir. As descobertas científicas da biologia vieram permitir que a humanidade fosse se tornando mais capaz
de evoluir por um tempo mais longo e com mais saúde, ok? Então, as descobertas vieram. Letra I. A menos que houvessem mais oportunidades, gente, vocês sempre vão se deparar com o verbo haver aí, em se tratando de concordância verbal nos vestibulares e nos concursos públicos, ok? Então, atenção especial. O verbo haver com valor de existir, haver com sentido de existir, fica no singular. Ele não vai para o plural, ele permanece na terceira pessoa do singular, ok? Haver com valor de existir é verbo impessoal. Verbo impessoal não tem sujeito, ou seja, então não vai ter a concordância aí, porque o verbo concorda com o sujeito. Então, se não tem sujeito, ele permanece na terceira pessoa do singular. Então, a menos que existissem mais oportunidades, seria a menos que houvesse, ok? Haver com valor de existir fica no singular. Isso é muito frequente, tá? Na resolução de questões, nas provas, nos vestibulares, ok? Aos sonhos e aspirações das crianças e dos jovens deve corresponder sua realização, para que não se frustrem seu desenvolvimento. Opa, nós temos aí aos sonhos e aspirações das crianças e jovens deve corresponder sua realização. Ou seja, a realização deve corresponder aos sonhos e aspirações das crianças e jovens. Maravilha, até aí, maravilha, tá? Para que não, sua realização deve corresponder, ok? Para que não se frustrem. O que é que vai ser frustrado? Seu desenvolvimento. Observe que seu desenvolvimento é um termo que está no singular. Então, o que é que vai ser frustrado? O desenvolvimento. Então, não pode ser não se frustrem. Para que não se frustre seu desenvolvimento. O erro está aí no último período, ok? Aos momentos de preguiça, devem-se, segundo o autor, a inspiração. O que é que deve? A inspiração. A inspiração deve-se ou a inspiração se deve? A inspiração deve-se, ok? Para que se alcancem alguns resultados, ou seja, alguns resultados se alcancem. Perfeita aí a concordância do segundo período, ok? Estilingues, flechas e lanças, a se crerem nos argumentos do cronista, constitui um arsenal bélico destinado a satisfazer os impulsos que decorrem da nossa preguiça. Veja só, o que é que constitui um arsenal? Estilingues, flechas e lanças. Nós temos aí um sujeito composto. Nós temos três núcleos: estilingues, flechas e lanças, além de estarem os três no plural. Então, estilingues, flechas e lanças constituem um arsenal bélico. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, ok? Essa é a concordância verbal, tendo como base a regra geral. Na história das telecomunicações, não haveriam como deixar de notar, tá? Não haveriam como deixar de notar os atributos da preguiça. Que se manifesta como um desejável encurtamento das distâncias. Na história das telecomunicações, esse haver não tem valor de existir, ele tem valor de ter. Mesmo assim, nós temos aí os atributos da preguiça não haveriam, não teriam, ok? O haver aí flexiona porque ele não é impessoal, de notar os atributos que se manifestam. Os atributos se
manifestam, esse é o erro da letra N, os atributos da preguiça se manifestam como um desejável encurtamento das distâncias. Letra O, aos alquimistas ocorriam muitas vezes nos momentos de maior ambição a possibilidade ocorriam ou a possibilidade ocorria. Então, o sujeito aí, a possibilidade de se fabricar o ouro. A possibilidade de se fabricar o ouro ocorria muitas vezes aos alquimistas, a partir de operações a se realizar num laboratório químico. Próxima questão. Uma obra de arte, sejam nos livros, sejam nos painéis. Uma obra de arte, sejam. O correto aqui é uma obra de arte, seja nos livros, seja nos painéis, costuma-se produzir em momentos. Uma obra de arte costuma-se produzir em momentos onde não faltam aos artistas algum tempo de ócio. Algum tempo de ócio é o sujeito do verbo faltar. Então, algum tempo falta. Então, costuma-se produzir em momentos onde não falta aos artistas algum tempo. Algum tempo falta. Lembra de perguntar ao verbo, o que é que falta? Algum tempo. Esse é o sujeito, e algum tempo é um sujeito no singular, verbo no singular. Concordância inadequada também. Então, o correto é algum tempo falta. Então, e o seja lá no singular. Uma obra de arte, seja nos livros, seja nos painéis, costuma-se produzir em momentos onde não falta aos artistas algum tempo de ócio criativo. Que sempre haverão, esse haver tem valor de existir. Então é sempre existirão teses. Haver com valor de existir, nós já vimos que é impessoal e permanece no singular. Então sempre haverá teses insólitas que causarão dúvidas entre os físicos. Letra R. Não merecem crédito dos físicos modernos a postulação desses cientistas. O que é que não merece crédito? A postulação. Então, a postulação não merece. Verbo no singular, porque o sujeito está no singular. Ok? Mesmo que se dessem resolução aos mistérios, se desse o que, gente? Resolução. Então, mesmo que se desse resolução, resolução é o sujeito, então, se desse resolução aos mistérios, restaria o maior deles. Tá? A gente vai ver aí que nós temos uma passiva sintética, mesmo que se desse resolução, mesmo que resolução fosse dada. Resolução é um sujeito paciente, sofre a ação. E o se é uma partícula passivadora, o que estudaremos posteriormente. Caso se proponham aos cientistas nucleares essa dúvida final, o que é que vai ser proposta aí? Essa dúvida final. Essa dúvida final se proponham ou essa dúvida final se proponha? O correto é o verbo no singular. Caso se proponha aos cientistas nucleares essa dúvida final, como responderão? Tanto a Cecília Meirelles como ao autor do texto assaltam o medo de morrer. O que é que assalta? O medo de morrer. O medo de morrer é o sujeito no singular. Então, o medo de morrer assalta tanto a Cecília Meirelles como ao autor do texto. O sujeito aí, vejam que a maioria
eu creio que quase todas essas frases aí estão na ordem indireta. Raramente o sujeito aparece no início da frase. É assim que as bancas gostam de trabalhar, tá? Elas estão de cara, analisando se você consegue encontrar o sujeito e, consequentemente, encontrando o sujeito, você consegue fazer a concordância correta. Regra geral de concordância verbal: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O autor sente que rios e árvores, tudo o que é da natureza, habitam seu corpo. O que é que habita o corpo? Tudo o que é da natureza. Então, tudo aí, o pronome resumitivo, tá? Nós veremos depois, lá na regra de sujeito composto, que quando os núcleos do sujeito composto vierem resumidos por tudo, nada, ninguém, alguém, verbo no singular. Então, tudo habita. Ok? O autor sente que rios e árvores, tudo que é da natureza, habita seu corpo. Pelo vento frio das tardes, jamais será agraciado os seres. Os seres será agraciado ou os seres serão agraciados? Erro de concordância verbal ao colocar será e erro de concordância nominal ao colocar agraciado. Os seres, não é isso? Serão agraciados. Pelo vento frio das tardes, jamais serão agraciados os seres a que faltam corpo. Ok? As alegrias que houverem, que existirem, haver com valor de existir, verbo no singular, as alegrias que houver no outro mundo, já não terão raiz em nosso corpo. Não cabem nem a ideologia, nem a religião interessar-se pelos... Ou por que não cabe? Interessar-se pelos mesmos procedimentos de investigação. Então, interessar-se não cabe. Ok? Não posso dizer que interessar-se não cabem. Interessar-se pelos mesmos procedimentos de investigação não cabe nem a ideologia, nem a religião. Letra Z. Não é da alçada da ciência positiva aquelas interrogações. Ei, aquelas interrogações não é da alçada ou não são? Aquelas interrogações não são da alçada da ciência positiva, cujas respostas se encontram no âmbito da religião ou da ideologia. Ok? Essa foi a nossa correção de concordância verbal, regra geral, não é isso? Nós teremos um próximo encontro com as regras de concordância verbal relacionadas, tá, ao sujeito simples. Beleza, gente? Se gostaram do vídeo, se gostaram da aula, se inscrevam no canal, ok? Se inscrevam lá no canal e deixem o seu joinha, o seu ok, tá? Pra gente aí tá postando posteriormente mais alguns vídeos aí para nos ajudar durante essa quarentena. Espero ter ajudado vocês quanto à regra geral de concordância verbal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.